Olá, amigos, boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um momento de explanação do Evangelho aqui no perfil do Centro Espírita Nosso Lar. Então é com alegria, carinho, que estamos aqui para participar nessa tarde de sexta-feira, desse momento de explanação do Evangelho. Hoje nós vamos falar de um item do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, é o item 4, causas atuais das aflições. Vamos fazer a leitura de uma mensagem inicial, A mensagem inicial é uma prece, e é uma prece feita por Abigail, pelo personagem Abigail da obra Paulo Estevão, psicografia de Emmanuel, e é uma prece que Abigail roga a Deus diante do desencarne do seu papai. Então, seu papai ele estava naquele momento final, aquele momento em que ele estava passando mal, e aí a jovem, naquele momento, de modo fervoroso, ela faz uma prece a Deus. Então ela roga a Deus, ela abre o seu coração a Deus diante daquele momento pelo qual o seu papai estava passando. E aí esse momento, Emmanuel vai relatar que ela dá mostras de uma fé invejável. E aquele momento, como era um momento em que ela estava muito aflita, era um momento em que então ela, de voz muito trêmula, mas harmoniosa e cristalina, ela roga essa prece a Deus. Então a gente deseja aí boa tarde, a nossa amiga que vai participar hoje conosco. Então seja bem-vinda, com alegria e carinho, que a gente recebe você aqui e também recebe a todos que vão acompanhar esse momento de explanação do Evangelho. Então, como eu estava falando para vocês, eu vou fazer a leitura de uma mensagem inicial. Essa mensagem é uma prece que o personagem Abigail faz diante do momento em que o seu pai está prestes a desencarnar. Está lá na obra Paulo Estevão. Recomendo para que vocês leiam e também estudem, que é uma obra belíssima e riquíssima. Fala um pouco da transformação de Paulo como grande apóstolo de Jesus, o processo dele todo de transformação. E interessante dessa obra é que tem tudo a ver com o que nós vamos conversar na tarde de hoje, que é sobre aflição e o quão venturosos, o quão felizes são aqueles que vivenciam, que passam por suas aflições. E Abigail diz o seguinte: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor, embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria, da bonança, na porta de esperança, que nunca se fechará. Olha só, uma mensagem belíssima, emocionante, que Abigail nos oferece, e que nos momentos de aflição, a gente se permita, assim como Abigail, abrir os nossos corações ao nosso querido Mestre Jesus, ao nosso Pai maior, a Deus, para que nesses momentos ele possa encher os nossos corações de esperança e de bom ânimo. Então, gente, a gente vai agradecer aí a nossa amiga Ariane, pela presença, estar aqui cooperando com a gente, então a gente fica feliz também, mais uma vez, como a gente disse no início, pelo convite de compartilhar algumas reflexões com vocês. A gente vai fazer agora a nossa prece inicial e em seguida
a gente começa esse diálogo, esse nosso bate-papo. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, aos bons espíritos, por esses momentos que nós temos de refletir à luz do Evangelho sobre tudo que nos acontece. Agradecer ao Pai por essa oportunidade de, nessa trajetória, poder contribuir, auxiliar com tantos irmãos necessitados de luz, com todos os irmãos necessitados de amparos, que cada um de nós possa ser instrumento do amor de Deus, instrumento da sua compaixão, instrumento da caridade para com o sofrimento do outro, para com a situação pelo qual ele passa, ela passa. Que nós possamos, à medida do possível, auxiliar cada um desses irmãos que vivem momentos difíceis. E que Jesus possa, em todos os momentos das nossas vidas, nos inspirar, nos iluminar e estar conosco, mesmo diante das maiores e mais duras lutas aos quais enfrentaremos. Fica conosco, Pai, hoje, amanhã e sempre, graças a Deus. Então, amigos, mais uma vez, boa tarde a vocês. Hoje a gente vai conversar sobre o item do Evangelho. Está lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. É o item 4 do Evangelho deste capítulo, que é Causas Atuais das Aflições. E esse capítulo ele é muito interessante, porque é um convite que os Espíritos nos fazem. Então, eles nos convidam a um grandioso desafio. É o desafio de nós ressignificarmos a nossa percepção, o nosso olhar sobre a dor, sobre o sofrimento, sobre a aflição. Porque o entendimento de aflito, que os Espíritos eles apresentam aqui, é daquele que está angustiado, é daquele que está preocupado, é daquele que sente dor, é daquele que passa pelas situações mais difíceis e complexas e, de alguma maneira, tenta lidar com essas dificuldades e com essas dores. E, claro, cada um de nós, como tem uma experiência, como tem um entendimento, conhecimento diferente, a gente certamente lida de modo diverso por tudo aquilo que a gente vai passando, por tudo aquilo que a gente vai vivenciando e as consequências dessas situações. O título desse capítulo é proveniente lá do Sermão do Monte, onde Jesus nos apresenta esse roteiro, esse norte que nos leva à felicidade, que nos propõe o caminho para a felicidade. E aí ele faz uma recomendação que à primeira vista parece muito curiosa. Jesus diz que a vivência da aflição e da dor nos leva à felicidade. Porque ele vai dizer, olha, felizes são aqueles que sofrem. E aí a gente pode pensar assim, como assim sofrer tanto e ser feliz? Ou se tornar feliz? E os Espíritos eles vão aprofundar, eles vão ampliar o entendimento dessa recomendação do nosso mestre. E aí, 3 aspectos são fundamentais para que a gente possa perceber, para que a gente possa entender essa recomendação de Jesus. A primeira, e que os Espíritos vamos falar nesse capítulo, é a perspectiva da vida futura. E aí, claro, está relacionado à vida futura, que a gente não pensa na vida futura só no amanhã dessa existência, mas também nós, enquanto espíritos imortais. Então, essa perspectiva de vida futura que os Espíritos nos apresentam, nos falam, eles falam sobre a imortalidade da alma, sobre a existência de outros mundos e mundos que estão habitados, vai ampliar a profundidade desse ensinamento do Mestre, porque assim nós entenderemos que essas compensações, ou seja, que essa felicidade
que Jesus faz referência não estão necessariamente nessa vida, mas é consequência de tudo aquilo que nós vivenciaremos nela e dos efeitos que serão produzidos a partir dessas vivências. Já que nós, enquanto espíritos imortais, nós nos vemos, nós nos percebemos e em algum momento nós nos reconheceremos enquanto espíritos imortais. E eu falo reconhecimento porque a nossa vivência vai se dar enquanto espírito imortal, tendo consciência das consequências das escolhas que nós fazemos. Então a gente percorre uma trajetória grandiosa com propósitos úteis, propósito de autoaprimoramento, propósito de autoiluminação, propósito de engrandecimento, propósito de pureza de coração. Então, nós vamos ser aqueles espíritos ou aqueles seres que trabalham pela união, que contribuem para o equilíbrio e a harmonia do universo, significado de felicidade a que os espíritos eles se referem. E enquanto seres que não morrem, espíritos imortais, ou seja, nós não morremos, nós vamos vivenciando etapas sucessivas, ou existências. Eu sempre digo etapas porque nós vivenciamos um momento em uma dimensão. No nosso caso agora nós estamos na dimensão terrestre, na condição de alma, e em outro momento a gente retorna à dimensão espiritual. E essas vivências, elas não ocorrem ocasionalmente, não ocorrem por acaso, não acontecem ao nada, mas elas vão se articulando, não? Então elas são consequentes e, claro, se dão a partir de um ponto de partida ou estruturado em um ponto de origem a partir das escolhas que nós fazemos. Então, claro que quando a gente reencarna, há um planejamento reencarnatório, há compromissos e escolhas que nós fazemos daquilo que nós necessitamos aprender, que nós necessitamos experienciar. E claro, quando nós chegarmos à dimensão espiritual, a nossa vivência também trará resultados daquilo que nós vivenciamos, porque os efeitos desses aprendizados, eles fazem parte do nosso patrimônio. Então a gente pode se ver, enquanto espíritos imortais, como um grande repositório de aprendizados que vão ampliando a nossa visão, a nossa percepção, sobretudo no universo. Não apenas sobre a nossa vida, sobre a nossa vivência, mas sobre o universo como um todo. E nós não conseguimos ampliar ou perceber, por exemplo, essa perspectiva de visão futuro, essa perspectiva de espírito imortal, e de que nada é por acaso, se a gente não estruturar esse entendimento tendo como base a existência de Deus. E aí, quando a gente pensa na existência de Deus, e claro, Deus como Pai amoroso, Deus como esse Pai que nos ama incondicionalmente, Jesus nos apresenta esse Pai maravilhoso, já que em um momento da história era apresentado um Deus vingativo e um Deus que fazia as suas cobranças. E aí a gente, claro, quando pensa na existência desse Pai, quando pensa na existência de Deus, a gente não pode perder de vista a concepção de Deus como aquele ser infinito em perfeições. Então, ele necessariamente tem todo o poder, justiça, bondade, sem o qual ele não seria Deus. Então, se ele é soberanamente justo, soberanamente bom, ele não agiria e nem age, nem com parcialidade e nem com privilégios. Então, dessa forma, estruturado, baseado nessa perspectiva, a gente pode supor, então, que tudo que ocorre aqui deriva de uma causa, de uma razão, de uma origem, e se Deus é justo, justa há de ser
também esta causa. Então, não há o acaso. Então, tudo que acontece aqui, a gente sabe que tem a permissão de Deus, mas Deus faz isso, em acordo com uma causa que é justa. E aí a gente vai percebendo, a partir dessa perspectiva e de forma mais ampliada, a gente verifica, a gente percebe que na origem dos males terrestres, daquilo que a gente vivencia aqui, de tudo que a gente vê aqui na Terra, que acontece, que a gente diz, olha, a situação está difícil, tem muita coisa ruim acontecendo, aí os próprios Espíritos vão dizer aqui nesse item do Evangelho, e Emmanuel vai dizer em diversas mensagens, que isso se dá, que isto se dá em consequência natural do nosso caráter e do nosso proceder aqui na Terra. O próprio Emmanuel ele vai dizer que não existe mal na Terra. O mal que existe aqui, então o mal não habita na Terra, o mal que existe aqui é originário de nós. Porque a Terra é uma casa abençoada que o Pai nos oferece com todo amor e carinho para a vivência dessas experiências dos nossos aprendizados. E aí Emmanuel vai dizer nessa mensagem que a natureza ela se doa, então ela serve a cada um de nós como parte desse propósito divino. Então o mal existente aqui não é originário daqui, mas é originário de nós, porque somos nós quem o produzimos. E aí Emmanuel amplia essa perspectiva, ele vai falar do ambiente onde nós estamos, como sendo causa das aflições, mas ele diz que na verdade não é originário daqui, mas ele também vai fazer referência dessas aflições em relação ao outro. Então ele faz a referência sobre a dor do outro também ser a minha dor, porque nós estamos no mesmo ambiente, nós habitamos o mesmo espaço, se a gente for pensar numa perspectiva maior. Então lá na mensagem Pai Nosso, ele vai dizer, por exemplo, que as dores que outros irmãos de outros continentes vivenciam, também são as dores que nós sentimos aqui, que são efeitos e são consequências dos nossos atos. E aí, claro, gente, faz parte do contexto onde nós vivemos. Aí a gente pensa nesse contexto maior. E, claro, é constituinte de quem nós somos. Então, a gente manifesta muito do que a gente sente através dos nossos atos. E é o que Kardec vai comentar nesse item do Evangelho. Então, ele vai dizer, olha, os homens eles caem por sua própria culpa, porque eles são vítimas da sua imprevidência. E é interessante quando ele vai falar, quando ele usa esse termo vítima, porque muitos de nós, e aí a gente percebe a profundidade, por exemplo, do olhar e do vigiar, a necessidade, a importância da vigilância constante, porque muitas vezes nós somos vítimas de nós mesmos. A gente faz inconsciente, como a gente faz também de forma consciente e clara. Mas ele diz, olha, nós somos vítimas da nossa imprevidência, ou seja, do nosso descuido. Nós não somos zelosos, nós não somos atentos, nós não somos cuidadosos. E a gente traz um exemplo onde a gente vê muito isso, onde a gente vê essa ausência de zelo, que é o trânsito. Então as pessoas dirigem acima da velocidade permitida. Muitas vezes a gente vê pessoas embriagadas, com o uso de álcool, dirigindo também, não cumprindo as regras de trânsito, sinal vermelho para parar e as pessoas ultrapassam. Então a gente percebe que a imprevidência das pessoas causam consequências, causam efeitos que muitas vezes podem ser trágicos. A gente também pode trazer para o contexto de pandemia, nós sermos vítimas dessa imprevidência quando, por exemplo, a gente não segue os cuidados de higiene que são necessários para evitar a contaminação pelo coronavírus. E contaminação minha e, claro, contaminação
de outra pessoa quando nós nos tornamos vetores, né, de propagação desse vírus. Então a gente percebe que muitas vezes, né, situações que a gente vivencia são consequências da nossa imprevidência, ou seja, da falta de zelo, de atenção, de cuidado. Mas Kardec vai dizer que também, né, nós somos vítimas do nosso orgulho. E aí a gente é orgulhoso quando a gente se acha superior, ou quando a gente tem um sentimento de prazer, né, em relação ao outro. Então, olha, eu só posso fazer determinada coisa, né, ou eu vou agir dessa maneira porque eu sei que as consequências, se forem ruins, não vão me atingir. Então, muitas vezes a gente nem avalia, né, as consequências e o quanto nós somos seres frágeis, que necessitam de vigilância e que necessitam de segurança. E quando eu estou falando aqui de fragilidade, eu estou falando no sentido, por exemplo, de que o nosso corpo ele é perecível. E dependendo da escolha que a gente faz, do ato que a gente, né, cometa, né, muitas vezes a gente desencarna. E aí a gente percebe as consequências, muitas vezes, de um desejo, de uma escolha nossa que a gente, né, acaba fazendo de forma imprudente, como, por exemplo, alta velocidade, né, no trânsito. Mas Kardec também vai fazer referência que a gente é vítima da imprevidência, a gente é vítima do orgulho, mas a gente também é vítima da ambição. Então, a gente até fala que muitas vezes a gente fica cego, né? Porque o desejo nosso é tão intenso, né, na ambição de querer aquela conquista, aquele desejo, e aí pode ser por ouro, pode ser por riquezas, uma posição social diferente, ou muitas vezes pela vaidade de não ser reconhecido. E aí a gente não mede esforços para chegar onde nós queremos chegar, sem se preocupar com o que nós vamos encontrando no caminho. E aí muitas vezes a gente acaba, né, cometendo atos que à primeira vista, se todos pudessem ver, se chocariam, né, mas, né, que para nós, em virtude da nossa ambição, é algo, né, comum, é algo até normal. Olha, eu quero conquistar e eu vou lutar por isso. Né? E aí a gente às vezes até diz, eu vou lutar com todas as minhas forças para poder conquistar. Mas muitas vezes a gente não tem um olhar de empatia para com o outro, para com o nosso colega no trabalho. Muitas vezes a gente o vê como um grande adversário, um grande inimigo, e às vezes a gente não ajuda, e a gente até fica feliz, né, quando ele não conquista algo que a gente quer, porque a gente vê como uma grande oportunidade para nós, principalmente se ele estiver numa posição hierárquica maior que a minha, como, por exemplo, na escola. Né? Então a gente vê nos diversos ambientes sociais em que a gente muitas vezes está inserido, né, esses elementos da ambição, do orgulho, da imprevidência a que o Evangelho ele faz referência. Aí a gente também pode pensar, quando a gente, por exemplo, exemplificar, né, quando Kardec fala de orgulho, nesse momento de pandemia, a gente percebe a ciência, por exemplo, recomendando o uso de máscaras. Então diz, olha, o uso de máscaras diminui a contaminação por coronavírus. Mas aí a gente encontra pessoas que desrespeitam essa recomendação, porque não concordam com ela, mas vão além. Ainda sugerem formas de burlar o seu uso pelo mero desejo de não gostar. Olha, eu não me gosto de máscara, é muito chato, eu me sinto sufocado, e não amplia o entendimento, né, para a importância do seu uso e as consequências da ausência dessa máscara. E aí, quando a gente pensa nesse contexto de pandemia, né, pensar na pandemia, pensar nesse contexto, em tudo que nós estamos vivenciando, meus amigos, é a gente perceber como a pandemia em si, né, mostra, como nos diz esse item, né, o quanto essa situação que a gente está vivenciando é consequência natural do nosso caráter, do modo como nós estamos levando
a nossa vida, a nossa existência aqui. Porque nos falta, por exemplo, como Kardec diz, para muitos ordem, perseverança, porque a gente tem como base, como roteiro, o mal proceder, e esse mal proceder porque a gente não sabe limitar os nossos desejos, e aí a gente pensa nas consequências que os maus hábitos nos trazem. Doenças, enfermidades, né, as situações trágicas que a gente vê, né, ao longo. Aí, se a gente, por exemplo, ligar a TV hoje, a gente vai ver, né, uma série de notícias de consequências que são originárias desses maus hábitos, da imprudência, do orgulho. E aí a gente lembra que o próprio Evangelho vai nos falar, né, quando a gente fala de falta de ordem, de perseverança, da raiva. Né? Então a gente pensa na raiva e na cólera, como o Evangelho segundo o Espiritismo nos faz, e das consequências, né, que essa falta de ordem, que essa falta de perseverança, ela tem nas nossas vidas, na nossa trajetória. E aí a gente, por exemplo, falando de si, falando daquilo que a gente possui dentro de nós, a gente vai falando de sentimentos, né? Somos orgulhosos, somos imprudentes, a gente não é perseverante, a gente não é tolerante para com o outro, a gente não deseja respeitar o espaço do outro. E quando a gente fala do outro, não falando apenas de si, né, esse item do Evangelho, ele traz dois apontamentos que são interessantíssimos. Ele vai falar de uniões desgraçadas. Esse ponto é um ponto muito delicado, porque a gente vê que cada vez mais, né, as relações elas se tornam efêmeras, se tornam passageiras, se tornam superficiais, porque são resultado daquilo que a gente busca, do nosso interesse, de suprir os nossos desejos e de suprir as nossas vaidades. Eu lembrei de uma mensagem que alguém postou na internet, né, que a pessoa fazia uma referência a relacionamentos. Ela dizia assim, olha, a pessoa quer me conhecer verdadeiramente, as minhas qualidades, ou a pessoa quer me exibir para a sociedade? Né? Então, muitas vezes a gente, nas nossas escolhas e nos nossos desejos, a gente segue padrões de beleza, ou muitas vezes a gente não aprofunda aquela relação numa perspectiva mais afetiva, e sim numa perspectiva baseada no prazer corporal, né, baseada apenas, né, no desejo de suprir, né, aqueles desejos que estão mais ligados à materialidade. E aí, muitos relacionamentos começam assim, e quando se inicia a convivência, ou quando se inicia o cotidiano, onde há necessidade do aprofundamento, né, dessa proximidade afetiva, dessa relação mais afetiva, a gente vai encontrar aí as diferenças de pensamentos e imaturidade de pessoas em saber lidar, né, com o sentimento de compartilhamento, ou sentimento de respeito, ou sentimento de amorosidade com a diferença do outro. Porque o importante, dentro desse contexto, claro, é nós, né, aprendermos a respeitar os limites um do outro. E aí, a gente pensa, né, relacionando com a temática, nas consequências, né, que as nossas escolhas têm na vida afetiva de alguém. E aí, muitas vezes, né, a gente trata a pessoa como se fosse uma mercadoria, eu escolho, se encaixa nas especificações que eu quero, né, a gente, né, muitas vezes tem um contato, fica colega, tem um relacionamento amoroso rápido e depois a gente descarta, né, a gente não quer mais a pessoa, muitas vezes a gente nem se justifica, simplesmente vai embora, né, e a pessoa fica sem entender o que aconteceu. E a gente tem vários exemplos, né, de pessoas que ficam sem rumos diante de atos inconsequentes. E aí a gente fala dos relacionamentos matrimoniais, a gente fala dos relacionamentos amorosos, a gente fala das relações de amizade, a gente fala desses relacionamentos de uma forma geral. Então a gente percebe muitas vezes, né, que, e Emmanuel, né, desculpa, Emmanuel não, e os espíritos eles fazem essa referência aqui,
né, quando eles dizem, olha, que nós interroguemos a nossa consciência friamente, quando a gente se sente ferido no nosso coração, pelas vicissitudes que a gente vai vivenciando, pelas decepções da vida, se em muitos momentos e em muitas dessas situações, né, a origem dos males não está em nós não termos feito, nós termos deixado de fazer tal coisa, né, para resultar nessa condição que nós, por exemplo, nos encontramos naquele determinado momento. É o exemplo do acidente de trânsito, né? Se nós não andássemos desatentos, numa velocidade acima da permitida, certamente não teria resultado no acidente. E aí, né, há um grande questionamento nesse item. Quem se responsabiliza senão a si mesmo? Muitos de nós dizem, não, a culpa não é minha, não. Não sou eu que sou o causador. Eu estava no meu direito. Eu estava aqui caminhando, eu estava aqui fazendo as minhas coisas. Então, né, por mais simples que pareça ele reconhecer, né, é muito humilhante para a vaidade, para o orgulho, né, daquele irmão, reconhecer que o erro está com ele. Ou que mesmo que o erro não seja dele, ele tenha uma atitude, ele tome a iniciativa de fazer diferente. E aí a gente vai acusar os espíritos, dizendo que nós estamos sendo obsidiados, a gente vai dizer que não tem sorte na vida, que a gente nasceu sem sorte, vai dizer que a culpa é de Deus, vai dizer que a gente tem um dedo podre, né, que a gente não sabe escolher nada, que a gente é o infeliz, ao passo que tudo isso é resultado de quem nós somos e de como a gente age. E aí lembrar que a justiça divina não deixa ninguém impune sobre um ato cometido, senão haveriam privilegiados, né? Senão existiriam, né, pessoas, né, que estariam em condições diversas de outras. Então, por menor que seja aquele ato que a gente cometa, muitas vezes só interiormente, né, a gente, claro, vai ser oportunizado ao reajuste, ao reequilíbrio, né, daquilo que nós desequilibramos. A gente sempre lembra que o universo ele opera e trabalha, né, em uma harmonia e um equilíbrio. E nós, muitas vezes inconsequente, a gente desequilibra. E aí a justiça divina, a justiça de Deus, é essa oportunidade que a gente tem do reajuste e do reequilíbrio, que para nós às vezes parece uma besteirinha de nada, mas que tem consequências na vida do outro, que muitas vezes desestruturam a sua reencarnação de sobremaneira. E aí, como a gente disse, né, não há falta mais leve, né, que não seja infração. É infração porque não está em acordo com as leis divinas. E aí, claro, né, cada um de nós vai receber aquilo que plantou. São os frutos que nós vamos colher, né, a partir dessa caminhada e de como a gente foi estruturando esse caminho. E outro ponto que é interessante, né, que os espíritos vão fazer referência, né, aqui, juntamente com Kardec, é da relação entre pais e filhos. Então, nesse item, ele vai fazer um contexto das grandes causas, né, atuais das nossas aflições, e a gente vê que o relacionamento familiar é uma grande causa de aflição para muitas pessoas, porque muitas vezes, né, os pais criam os filhos e quando eles se tornam adultos, eles são completamente diferentes de quando eram crianças. E às vezes os pais dizem, olha, essa não foi a educação que eu dei para ele, não foi dessa forma que eu ensinei a fazer. E aí, nesse item, né, os próprios espíritos, eles vão, né, fazer a referência, né, e vão destacar a importância, né, de como os pais educam os seus filhos. E que desde cedo há necessidade de combater essas más tendências, esses instintos,
e não ser fruto da fraqueza, da indiferença, de se propiciar para essas crianças uma educação permissiva. E aí a ressalva de que o não, ele é necessário e educativo. A gente vê que hoje há uma dificuldade, muitas vezes, dos pais, darem um não, eles negarem aos seus filhos, né, determinadas escolhas, determinadas vontades. E aí muitas vezes a gente não quer frustrar a criança e quando ele se torna um adulto, é um adulto imaturo, é um adulto vaidoso que quer conquistar tudo, é aquilo que ele deseja, sem pensar nas consequências na vida do outro. E aí depois, mais tarde, esses adultos vão colher o que semearam e os pais também, porque muitas vezes eles são tratados com ingratidão por esses filhos. E, gente, quando a gente olha para as estatísticas, a gente percebe, né, o quanto os espíritos eles tratam isso com muita propriedade e profundidade. Porque eu peguei 2 exemplos aqui que o Brasil ele é campeão em estatísticas, que é o feminicídio e a morte de homossexuais e transexuais no Brasil. E a gente percebe que isso se dá, a grande maioria das vezes, né, é essa percepção de orgulho e de vaidade. Né? Então o homem se sente ou vê, né, a sua esposa, a sua companheira como propriedade dele. E aí muitas vezes comete um ato trágico, como a gente vê também a intolerância, né, diante da diversidade, diante, né, da vivência das outras pessoas. E aí a gente vai vendo que as causas atuais das aflições vão decorrer daquilo que nós acreditamos, dos nossos desejos, das nossas vontades, de como a gente vai percorrendo essa nossa caminhada. E aí Joana, né, vai, de forma muito interessante, lá na obra Jesus e a Atualidade, né, falar sobre, né, essas situações de aflições que a gente vivencia. Porque aqui no Evangelho, né, os Espíritos eles dizem que os sofrimentos que a gente passa são a advertência desse mau proceder. Olha, você teve um procedimento incorreto, o sofrimento vai ser uma experiência que você vai viver para você perceber a consequência do ato que você cometeu. E para você entender a diferença existente entre bem e entre mal. Né? Porque nessa caminhada que a gente percorre, a gente muitas vezes acaba, né, se afeiçoando àqueles atos inconsequentes e a gente não consegue perceber a diferença ainda. E aí Deus, Inteligência Suprema, né, proporciona essa experiência para que a gente possa perceber a dor que surge, o que é feito daquela situação. Joana, né, vai dizer lá na obra Jesus e a Atualidade, diante dos sofrimentos e das aflições que a gente vivencia, porque aqui ele vai tratar, né, vai fazer referência sobre a causa. Então, olha, há uma causa justa. Isso não quer dizer que a gente vá vivenciar a dor e pronto, e aceitá-la de forma submissa. Mas Joana de Ângeles ela amplia esse entendimento dizendo que a gente deve aprender, e a gente vai aprender com a dor, né, com o sofrimento, mas que a nossa perspectiva é uma perspectiva sempre de, na situação de dor, de sofrimento, de dificuldade que a gente passe, a gente vai em busca da solução. Então, a nossa motivação na vivência da dor, né, nas causas atuais, por exemplo, dessas aflições que a gente vivencia, é sempre de ir em busca da solução. Então, de que maneira eu, George, de que maneira cada um de nós pode trabalhar para solucionar o sofrimento
e a dificuldade que a gente vivencia, quais os elementos que são necessários para isso. E aí, claro, né, aqui nesse item do Evangelho ele diz, ele pede para a gente meditar, para a gente, né, analisar o contexto onde essa aflição, onde essa dor, onde esse sofrimento que a gente passa, né, ele possui. A partir dessa análise, a gente, claro, vai definir, né, que ações nós vamos ter para resolver o sofrimento, para resolver a situação que a gente vivencia. É uma doença, então nós vamos em busca do tratamento adequado. E aí, claro, agindo de forma paciente, agindo de forma carinhosa conosco, entendendo as nossas limitações, mas, claro, não nos escondendo atrás delas, mas tendo respeito, né, olhando o cenário e sendo verdadeiro consigo. É porque o Joana diz, olha, a gente vai em busca de novos horizontes. Então a gente está vivenciando o sofrimento, vamos em busca da solução, e aí muitas vezes o sofrimento e a dor causa tristeza, causa muita dor, uma dor muito intensa, que a gente fica assim desnorteada. E aí, claro, a gente vivencia aquela dor, mas a gente começa a trabalhar para sarar, para curar aquela dor. E isso vai ser de forma muito singular para cada um. Porque para muitos o Evangelho é suficiente, a gente faz a leitura, a gente faz a oração, a gente faz a prece, mas muitas vezes outros irmãos necessitam de ajuda profissional, necessitam de terapias, necessitam de outras atividades que façam com que a gente estabeleça novos hábitos. E aí Joana de Ângeles vai dizer que os novos hábitos eles vão surgir de novos pensamentos e novas ações. Então ela diz, olha, eu vou fazer uma ação nova e vou fazer de forma repetida até que se torne um hábito. E claro, aquela ação que a gente vai fazer é uma ação nova que a gente percebeu que vai me trazer um resultado diferente, baseado, estruturado no Evangelho do Cristo, que é esse roteiro que nos leva à felicidade. Da mesma forma com os pensamentos. Né? Então, os novos pensamentos, pensamentos de alegria, pensamentos de paz, pensamentos de esperança, pensamentos de bom ânimo, também vão construir uma nova perspectiva, vão construir um novo roteiro. Né? Então, vai romper, né, com esse estado em que nós nos encontramos. Isso não quer dizer que muitas vezes, né, aquela aflição e aquela dificuldade ela vai passar, mas que você vai enfrentá-la de forma diversa, vai enfrentá-la de forma diferente, para que assim a gente possa, né, cumprir com os propósitos ao qual, né, nós assumimos, que é nós nos tornarmos pessoas diferentes daquelas que somos. Então, se o propósito é esse, é o propósito útil, é o propósito de a gente aprender coisas boas, Emmanuel diz. Então, a gente tem que tirar coisas boas de tudo aquilo que a gente está vivenciando, de tudo aquilo que a gente está encontrando ao longo do caminho. Olha, é um cenário muito difícil, mas nesse cenário difícil, o que é que eu posso fazer diferente, né, e de que maneira eu posso pensar diferente trabalhando para, né, de forma paciente e caridosa, a gente encontre ou a gente tenha como resultado um contexto completamente diferente. E aí a ação de cada um, né, a gente fazer a analogia, se imaginar como as formiguinhas, né, a ação de cada um de forma conjunta vai resultar, certamente vai ter como efeito, né, um mundo diferente, uma situação completamente diferente de muitas coisas que nós encontramos aqui hoje. E claro, vai ter consequências em quem somos, na nossa vida, na nossa caminhada. Quando a gente chegar na dimensão espiritual, a gente vai ter uma perspectiva, uma percepção completamente diferentes ou em parte diferentes, mas nós chegaremos, né, e nós estaremos mais ricos, porque nós
vivenciamos experiências e constituímos a consciência de que essas experiências são experiências dolorosas e de que quando o outro for vivenciar essa experiência, eu terei a oportunidade de auxiliá-lo. Então, amigos, o meu tempo já se esgotou. Agradecer mais uma vez a paciência, o carinho de vocês, o convite. Agradecer o auxílio da nossa amiga Ariane, que está aqui conosco. Que Jesus possa nos abençoar, possa nos iluminar. E não percam a esperança, não percam a fé, que a aflição é um grande instrumento que Deus nos proporciona, que Deus nos oferta para o nosso aprimoramento. E os próprios Espíritos nos recomendam, olha, diante da dor, diante da dificuldade, como diante das mais variadas situações que você esteja vivenciando, seja de alegria, seja de dor, entrega tudo na mão do Senhor, entrega tudo na mão de Deus, e o faz através de uma prece, o faz através de um pensamento positivo, para que Ele possa, através da sua providência, te auxiliar, te inspirar nas boas escolhas e possa te abençoar no resultado das ações que você for fazer. Se ainda não forem ações que estejam em comunhão com o Evangelho de amor, então certamente Ele vai enviar os seus trabalhadores para auxiliar na tua trajetória, sempre com as boas lições. Então, os amigos que vão surgindo ao longo do nosso caminho não são também por acaso, cada um de nós e os irmãos que a gente vai encontrando são instrumentos divinos também nessa senda do aprimoramento. Então, agradecer mais uma vez a vocês, desejar um excelente final de semana, que a gente possa caminhar com fé, enfrentar as dificuldades que a gente encontra ao longo do caminho, que o porvir com certeza será diferente. Então vamos para a nossa prece final, vamos agradecer mais uma vez ao Pai por tudo que vamos encontrando ao longo do nosso caminho e que, através dessas experiências, nós vamos nos tornando diferentes pela oportunidade de nós reajustarmos tudo aquilo que nós em algum momento erramos para o nosso completo aprendizado. Agradecer a tantos irmãos queridos que caminham conosco nessa existência, nas anteriores e nas que virão, onde temos oportunidades, através dessas relações e desses contatos, contribuir para a iluminação desses corações, contribuir para a percepção e perspectiva de vida diferente. E aqui, através dessa humilde súplica, te pedir, querido Pai, que ilumina tantos corações que se encontram doentes, tantos corações que se encontram aflitos, amargurados, diante das dificuldades pelas quais passam, que esses irmãos possam perceber que as experiências que vivenciam são experiências de aprendizados, são experiências de aprimoramento em tantos valores que são necessários na nossa caminhada. Mas ilumina esses corações, tende compaixão de cada um desses irmãos que de forma inconsciente ou de forma ignorante, por ausência de conhecimento, eles muitas vezes se revoltam, Pai. Auxilia, ilumina esses corações, mas também aqueles irmãos desesperançados, aqueles irmãos que não veem mais sentido na vida. Ó querido Pai, tende compaixão e piedade de cada um desses irmãos, para que eles a cada dia possam construir um novo olhar sobre quem são e sobre a trajetória que necessitam percorrer. Fica conosco hoje, amanhã e sempre, graças a Deus. Então, amigos, gratidão, até uma próxima.
oportunidade de estar aqui com vocês. Um beijo no coração e excelente final de semana. Até a próxima.